Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos conversar com uma das melhores profissionais de pôquer aqui de Jundiaí e nós vamos falar sobre estratégias, mostrando que o pôquer não é só um jogo. É um trabalho mental. Nós vamos trazer Dani Feiti. É uma das profissionais mais incríveis que eu já conheci nessa área do pôquer. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao nosso programa. É uma honra ter você aqui para poder falar desse jogo estratégico tão incrível que é o pôquer. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Fala Chefe, aqui pelo convite. É uma honra estar aqui para poder compartilhar um pouco com vocês desse jogo, né? Como você disse, que também é o meu trabalho. E é um trabalho um pouco desconhecido como trabalho, mas que é de muitas pessoas também. E vai ser muito legal compartilhar essa parte do pôquer com vocês aqui. Perfeito, vamos desmistificar tudo, Isso. Tá bom? E a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os profissionais que vêm aqui no programa é: como tudo começou? E a pergunta que eu te faço é isso: como surgiu esse amor pelo pôquer e como você se tornou uma profissional na área? Foi bem inesperado, assim, eu nunca, no meu passado, pensei que eu pudesse migrar para essa carreira, até porque eu nunca fui ligada a jogos. Eu sou formada em engenharia civil. Minha colega de trabalho. Isso, eu sou engenheira civil e eu atuei na área até 2019. Me formei em 2013, então eu tive ali 6 anos na carreira. E ali no meio de 2018 eu conheci o pôquer através do meu marido, que jogava ali com os amigos, home game. E de curiosidade eu pedi para ele me explicar como jogava, e daí surgiu da onde eu conheci o pôquer, foi através dele. A culpa é dele, então? Então a culpa é dele se eu tô aqui até hoje. Ele não levou a sério como profissional, mas eu acabei entrando nessa área e gostando tanto que chegou um ponto ali que eu tive que escolher entre as duas coisas, porque no começo eu ainda conciliava a engenharia com o pôquer, mas depois eu vi que se eu realmente quisesse avançar como profissional mesmo, eu teria que dedicar um pouco mais de tempo para estudos, então eu escolhi o pôquer ao invés da engenharia ir para seguir como carreira profissional. Legal. E como foi essa transição no sentido de decisão? E, claro, teve o apoio do seu marido, teve pensamentos, vale a pena, não vale, mas qual foi o momento de falar assim: engenharia, obrigado, valeu por tudo até hoje, a partir de hoje eu vou seguir nessa linha? É porque eu acredito que você tem que estudar bastante também. Tem que estudar muito, e esse foi um fator bem determinante, porque eu sabia que para eu ser uma jogadora profissional boa ou competente, lucrativa, eu precisaria dedicar tempo para isso. Então a decisão partiu disso, de eu precisar mais de tempo. Só que foi muito difícil, porque eu tinha uma carreira estável ali na engenharia, tinha um trabalho relativamente estável também. Eu trabalhava ali na Sabesp, em Itatiba, e chegou um momento que teve ali um gap de contrato, que eu trabalhava dentro da empresa ali, só que através de uma contratada, e teve um gap ali, vamos dar uma pausa aqui, depois vocês voltam para um próximo contrato. Só que ali eu tive que tomar uma decisão, assim, eu vou continuar ou eu vou ficar só no pôquer. Então pensei assim, nessa pequena pausa eu vou poder escolher, vou ficar só no... Dá pra eu pensar ali durante alguns meses, né? Se o pôquer realmente pra mim, e caso não dê certo, eu tenho ali o meu plano B, né, na engenharia.
Só que depois que realmente me chamaram de volta para engenharia, eu falei, não, agora eu encontrei o que eu gosto. Não que fosse algo que ali no começo desse dinheiro, porque assim, o poker tem muitas camadas. Para você conseguir ter um retorno no poker financeiro, é um passo a passo. Você precisa começar a jogar barato, a gente vai falar sobre isso depois, mas precisa começar de baixo, precisa estudar muito, você pode ficar muito tempo ali sem ganhar, mas eu tive que tomar essa decisão, mesmo sabendo disso, para eu poder no futuro ali ter alguma carreira mais sólida. Entendi. É plantar a semente, regar para dar o tempo e colher, isso, né? Mas foi muito difícil no começo, porque a gente pensa em tudo, né? A gente pensa no que os outros vão pensar. Acho que essa é a pior parte. Uma carreira sólida, assim, com uma formação, sim, né? Aí fala, vai jogar tudo pro alto, trocar o certo pelo duvidoso. Né? E às vezes eu acredito que as pessoas perguntam assim, você joga poker profissionalmente, mas você trabalha com o quê? É o tempo inteiro. Mas você joga, mas o que você faz de verdade, né? Como se não fosse um trabalho. Mas eu até... Quem pergunta assim, mas realmente precisa se dedicar tanto, você não conseguiria manter os dois ali por mais tempo? Até tem muitos profissionais de poker que conciliam, tá? Mas no meu caso, eu não conseguia mesmo, assim, e eu trabalhava viajando bastante, então era muito desgastante. Na época que eu conciliava, assim, no começo, o que eu fazia? Eu trabalhava no horário comercial e a gente jogava muito em clube. Inclusive, a gente vinha muito pra Jundiaí, que tinha um clube ali no Parque Hortolândia. A gente ia bastante lá. E eu trabalhava das 8 da manhã até as 5 da tarde. Aí a gente vinha no clube, ali 7 horas da noite. Voltava embora 5 horas da manhã, porque o torneio é de madrugada. E eu ia 8 horas da manhã trabalhar de novo. Então, assim, como que eu não dormia? Então, eu falei, não, vai chegar uma hora que eu vou precisar escolher. Hoje é diferente, porque hoje eu jogo online. Eu não frequento tanto clube mais, apesar de eu gostar bastante, mas o meu foco é no poker online. Mas no começo, quando a paixão tá avassaladora ali, a gente quer ir pro clube todo dia, quer praticar o que tá aprendendo. Sim. Porque o gás ali pra aprender é mais no começo. Ali, E o lado humano é outra coisa também, você tá olhando ali, né? Descobrindo coisas novas. Cada vez que eu ia no clube, eu descobri uma coisa diferente. Então, eu queria todo dia estar lá. E isso daí pesou muito, assim, na rotina. E eu falei, não, eu vou precisar escolher. Aí chegou um momento ali decisivo que todo mundo ali do trabalho foi dispensado temporariamente. Eu falei, essa decisão. Só que aí teve um porém, teve assim uma virada, porque a partir do momento que todo mundo foi dispensado para voltar depois, foi muito cômodo para mim. Porque eu falei, eu vou ter ali o gap de 6 meses para eu decidir. Só que aí quando venceu o meu aviso prévio, porque o meu chefe deu aviso de 30 dias e falou, daqui a pouco a gente chama de volta e tudo certo. Só que no 30º dia ele me chamou e falou assim, Dani, eu vou rasgar o seu aviso, porque a gente vai precisar de uma pessoa para ficar aqui. Caramba. Para tocar as obras que tá acontecendo. A gente não vai conseguir ficar sem ninguém. E ele tinha me escolhido e eu falei assim, olha... E agora é Mr. M, né? Eu falei, olha, agora eu já tinha traçado um plano. Nesses 30 dias eu não ia ficar esperando nada, né? Eu já tinha traçado um plano. Inclusive, a gente tinha planejado um poker tour no Brasil, porque a gente ia lá na casa da minha sogra, no Mato Grosso, em Apiacás, que é no norte do Mato Grosso, pra lá de Alta Floresta. A gente ia na casa dela fazer uma visita e a gente decidiu ir de carro para fazer esse poker tour. Durante o trajeto a gente ia parando em clubes de poker ali dos estados que a gente ia passando e fazer um projeto ali para as redes sociais, isso lá em 2019. Foi aí que começou a minha jornada na rede social, porque desde quando eu decidi entrar pro poker, eu já entrei na rede social para documentar essa jornada. Então, como eu já tinha feito esse projeto durante esses 30 dias de aviso prévio, eu não ia mais desistir. Aí eu falei, olha, eu sinto muito, com muita dor no coração, né? Porque aqui eu tô falando assim de boa, mas eu falei que assim,
Foi bem difícil a decisão, mas eles também entenderam, assim, que eu podia também. Foi com portas abertas que eu saí de lá, graças a Deus. E até hoje eles gostariam que eu voltasse. Eu fico muito feliz de ter, assim, deixado portas abertas nos lugares que eu trabalhei também. Legal. E assim, eu estava conversando com seu marido nos bastidores antes da gente começar, e eu trabalhei durante 4 anos com o Rodrigão, do vôlei, e ele joga pôquer, a gente já foi na casa dele, enfim. Eu brinco assim, de 0 a 10, eu acho que eu tenho meio de entendimento. E ele sempre falou que pôquer não é sorte. Por isso que eu comecei o programa falando assim, é um jogo. Ele falou, não, é estratégia, é pensamento. E eu estava conversando com seu marido antes da gente começar, e ele falou, nossa, existe um desgaste mental muito longo, porque você tem que pensar no seu jogo, na estratégia do outro, o que o outro está pensando, eu vou blefar, não vou, qual que é a jogada. Então, assim, tem essa pegada. O percentual, lógico, de uma forma simulada, quanto que é estratégia, quanto que é sorte, quanto que é estudo, como você avalia o adversário. Eu vi uma vez um programa que o pessoal usava um óculos escuro, porque as expressões faciais muitas vezes mostram pro adversário. Como é que funciona tudo isso? O pôquer é um esporte tão mágico, um jogo tão mágico, que é exatamente isso que deixa mágico. O pôquer é considerado um esporte? É um esporte. Legal. Hoje ele está dentro da categoria de esportes da mente, pelo mesmo instituto que colocou o xadrez como esporte da mente também. Entendi. Então, isso aí foi uma vitória para o pôquer, né? Ser considerado oficialmente como esporte da mente, porque já desmistifica toda aquela questão que junta ele na mesma cesta dos jogos de azar, né? Então, o pôquer é fascinante porque ele tem a sorte também. Só que não é a sorte que determina, igual os outros jogos ali, blackjack, outros jogos de baralho que também tem. O pôquer, vamos, assim, bem, como você falou, bem por cima, eu consideraria 80% estratégia, tá, entre 80% e 20% sorte. E esse 20% sorte, ele é tão importante para nós que somos profissionais. Assim, é uma parte complicada, porque a gente estuda para não depender desses 20%. Entendi. Só que são esses 20% que traz pessoas novas pro pôquer. Porque você imagina, como eu, em 2019, uma pessoa que tinha acabado de conhecer o pôquer, como que eu fascinei pelo pôquer? Porque em algum momento eu vi que eu tinha chance de ganhar de pessoas que já eram profissionais. Entendi. Porque tinha sorte também. Só que aí eu sabia que eu ia precisar ali me desenvolver para ganhar no longo prazo. Eu sempre faço ali uma analogia com o futebol. Vamos, uma troca de pênaltis ali. Uhum. Se você bater um pênalti com o Neymar hoje, você e o Neymar, você tem uma bola, uma chance, e ele tem uma. Existe a possibilidade de você fazer e ele errar. Justo. Existe, é uma chance para cada. Exato. Porém, se você bater 100 pênaltis e ele bater 100 pênaltis, quem que vai acertar mais? Entendi. O Neymar. A porque probabilidade dele acertar, ele tem mais porque ele técnica. treina, ele tem técnica, ele sabe detalhes. O pôquer é isso também. O pôquer é longo prazo. Então, Entendi. em uma partida, você pode ganhar de um profissional. Só que joga 100, 200, 300 partidas, o profissional sempre vai ganhar mais. Então, Entendi. É aí que está a lucratividade do profissional, o porquê ele estuda tanto, para ele ganhar nesse longo prazo, e daí que ele vai tirar a renda dele, porque ele não conta, assim, o longo prazo que eu falo no online, por exemplo. Eu faço em torno ali de 40 jogos por dia. 40 por dia? Por dia, uns 500 por mês, 500, 600 Caramba. torneios por mês. Então, o nosso longo prazo não é nem um mês. É jogar ali 6 meses, ter uma amostragem de 3.000 jogos, de 5.000 jogos, para aí saber se você tá com uma tendência lucrativa ou não. E tem uma estatística no aplicativo, ou é você que faz? Não é nem no aplicativo, porque a gente joga em diversos sites. Tem um site online que ele metrifica os ganhos e todas as estatísticas. Por exemplo, quantas vezes...
% das vezes você cai entre os 10 primeiros ali do torneio, ou os 10 últimos, quantas mesas finais você faz, quão lucrativo você é, qual é o seu retorno sobre o investimento que você faz. Então tem sites, tem um mais conhecido que chama Sharkscope, que metrifica isso de praticamente todos os jogadores online. E ele compila todas as plataformas que a gente joga. Que nem hoje eu jogo em 11 plataformas de poker diferentes. Caramba. Por isso os 40 jogos. Por isso que eu consigo fazer 40 jogos. Entendi. Porque eu pego 5 jogos de uma plataforma, 10 jogos de outra. Não tem... Tem como jogar em uma plataforma só? Tem, porém não tem volume de jogos suficiente dentro de uma plataforma para eu conseguir fazer isso no tempo que eu quero. Então, os jogadores online é praticamente isso, é uma rotina ali de trabalho, de estudo. E a jornada de trabalho nesse sentido, dá quanto tempo mais ou menos esses 40 jogos? Varia muito, porque como eu ali registro em torno de umas 5, 6 horas. Vamos colocar que eu fico entre 8 e 9 horas ali numa jornada. Praticamente uma jornada CLT. Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Porém, varia muito, porque tem torneios que duram muitas horas. Tem torneios que você fica 12 horas jogando ele. Caramba. São torneios mais longos. Só que assim, ninguém vai achar ruim de jogar 12 horas, porque se você chegar ali na 12ª hora, é porque você tá muito bem, já próximo de uma premiação muito grande. Só que isso são torneios que a gente fala de fields grandes, que são torneios com premiações grandes e que entra muita gente. Por exemplo, um torneio que entrou 10 mil pessoas. Nossa, é muita gente, né? Isso. No online tem torneios que entram muito mais que isso. Dependendo da premiação, dependendo do valor da inscrição que tem que ser pago. Quanto menor a inscrição que você precisa pagar, inversamente proporcional, maior o prêmio, mais pessoas vão entrar, porque vão falar, eu vou pagar barato para concorrer a um prêmio grande. Aí vai bombar de jogadores ali tentando aquela premiação. Hoje, o meu foco maior é jogar torneios que não entrem tantas pessoas, que entrem em torno de 500 pessoas, 600 pessoas, e que tem premiações menores, porém a porcentagem de vezes que eu vou chegar na premiação vai ser muito maior. Apesar de estratégia, né? Isso, apesar de não ser premiações gigantescas, claro que tem os torneios grandes que eu jogo também, mas não é o foco. Só que são estratégias de registro ali. Tem muita coisa que isso também envolve estatística, estudo para saber qual é o melhor torneio, se vale a pena ou não, melhor horário para entrar ou não. Legal. E assim, 2 perguntas. Eu sou muito curioso, tá? Pode perguntar. Perguntas assim, você entrou num torneio. Não sei se assim fala, quantas etapas são até chegar ao final, né? Galgando aí pro final. E, obviamente, você não vai falar o valor, mas a média do pequeno e do top em valores de premiação, quanto é mais ou menos? Tá, eu vou basear por torneios que eu jogo hoje. É porque, assim, eu jogo torneios de média de inscrição, a gente chama average buy-in. Tá. Aportuguesado, né, ali. Em torno de $15 cada torneio que eu jogo. Então, isso de premiação ou de inscrição? De inscrição. Tá. Cada torneio que eu registro para jogar é em torno disso. Às vezes eu registro em torneios de 11, às vezes em torneio de 20, a média $15. Isso. Tem torneios que eu jogo ali de $11, que a premiação garantida do torneio é $2.000. Ou seja, esses $2.000 vão ser distribuídos para 15% das pessoas que chegarem nas últimas colocações. Tá. Se entrou 100 pessoas nesse torneio, apenas 15... Entendi. Os 2.000 vão ser divididos por 15 pessoas. Por 15 pessoas. Na proporção de primeiro, segundo... Entendi. Isso, sendo que o primeiro vai levar mais. Tá, entendi. E o 15º vai ser o que vai levar menos, mas pelo menos vai recuperar o que ele investiu. Geralmente um pouquinho mais. Entendi. Então, os torneios são em média disso que pagam. Os 15% os primeiros colocados ali. Então, por exemplo, se tiver... Tem torneios que eu jogo, tá tendo séries. Esse mês no poker é muito importante, mês de março, porque tem séries de poker gigantescas. Tem uma que chama Scoop, que é num site muito famoso, e que, por exemplo, o torneio principal é $1 milhão garantido. $1 milhão de dólares? De dólares? É, garantido. E não é o maior, tá? É que tem
Só que é um torneio que entra muitas pessoas. Então, ele entra em torno ali de 60 mil pessoas jogando o torneio. Então, distribui ali entre os 15%. Só que o primeiro colocado vai levar $100 mil, $200 mil. Na proporção. E claro, se a plataforma arrecada mais que 1 milhão, ele distribui e paga mais de 1 milhão. Ele tira o rake. O rake é o que a plataforma cobra da inscrição para poder manter a plataforma ativa. É o que a plataforma ganha, né? Porque a plataforma não ganha nada se você perder ou se eu ganhar. Não ganha nada. É como se você pagasse uma taxa. Paguei $11 na inscrição do torneio. $1 fica para a plataforma e os outros 10 vão para a premiação. Entendi. Então, é a taxa que você paga para manutenção da plataforma. Ele tira isso e o restante vai para premiação. Legal, show. Tá dando uma aula aqui pra gente, né? Espero que esteja ficando muito claro. Legal, muito legal. Eu sou muito curioso. E assim, a gente falou do Rodrigão há pouco e a gente sabe que tem outros atletas, artistas, Neymar, Mauro Imagem, enfim. São pessoas que participam de jogos presenciais nesses grandes torneios. Quais são as habilidades que as pessoas como um todo precisam ter para jogar bem, para ter resultado, ou de repente partir para o lado profissional? Sim, inclusive voltando ao Rodrigão que você citou, né? Eu já joguei com ele inclusive joga muito bem, é uma pessoa muito dedicada a estudar o poker, né? Às vezes a gente vê essas pessoas que são mais conhecidas indo jogar poker, a gente acha que a pessoa vai ali para se divertir, para distrair o tempo, mas o Rodrigão não, ele leva muito a sério. Ele é muito competitivo, inclusive quando eu jogava em um time há alguns anos atrás, e ele é muito amigo do pessoal desse time, ele entrava nas aulas quando a gente estava tendo para ter aulas de pôquer com os instrutores. Já me derrubou de um torneio também, que a gente foi jogar um torneio do Fernando Sorocaba, ele pegou o meu troféu. Mas ele é muito gente boa. E isso daí é uma coisa muito importante, ser competitiva a ponto de se interessar pelo estudo. A parte estratégica do pôquer é muito importante. E ele, como atleta, principalmente, ele já tem esse lado de alta performance, né? De querer ser o melhor. E ele entendeu que para ser melhor naquilo, ele precisava estudar. Então, acho que a primeira habilidade que a pessoa precisa ter é ser curiosa. Para o pôquer, isso é muito importante. Para ser curiosa, por exemplo, a pessoa jogou uma mão de pôquer ali e percebeu que não fez a melhor decisão. Mas por que eu não fiz a melhor decisão? Saber o que a pessoa fez de errado para corrigir na próxima vez que acontecer aquilo. Entendi. Isso até hoje a gente que é profissional, né? Até hoje que a gente que é profissional, a gente estuda muito em cima disso. Correção de erros do que a gente vai fazendo ali no dia a dia. E ser curiosa, a primeira coisa. Também, eu acredito que é isso, ser curioso, porque sendo curioso a pessoa vai ter todas as outras habilidades, vai estudar, né? Vai ser resiliente, saber lidar com a perda. Perfeito. Porque no pôquer você vai perder na maioria das vezes. Até quem é o melhor profissional. Acho que em quase todos os esportes assim, a perda de o resultado negativo é muito maior do que o positivo. Isso. A resiliência é importante. E no pôquer isso cai, assim, talvez dói mais porque você está investindo o seu dinheiro. Entendi. Então você está pagando para trabalhar. Isso falando do profissional, né? Sim. Então você está investindo o seu dinheiro e está perdendo quase todo dia. Então você tem que ter uma cabeça muito boa para poder você tem que saber que você está no caminho certo, estudar para isso, para continuar firme até chegar o dia de você ganhar. Então, quem entra no pôquer, às vezes, vê a parte bonita ali, porque realmente é isso que encanta. A parte ali, nossa, eu posso ganhar do profissional. Só que quando a pessoa decide ir para uma carreira que vai estar todo dia fazendo aquilo, a pessoa vai ver essa outra parte ali também, né? Então,
essa parte que atrai os famosos, né? Essa parte da magia do poker mesmo. Entendi. De você poder jogar de igual para igual, né? Adrenalina do poker, quando você tá jogando uma mão e vê aquele tanto de ficha ali e você passar um blefe e não tem nada na mão e poder ganhar do seu adversário, você fala, caramba. Que legal. Então, não vai depender das cartas que você tem na mão, do que você tá demonstrando ali para outra pessoa que você tem. Só que até esse demonstrar, você tem que, por exemplo, você vai dar um blefe. Com Royal Street Flash na mão. Falei bonito, hein? Se você tiver com esse, você pode apostar até a sua casa ali, que Exato. Você não vai perder. É um duplo all-in, vai. É um duplo, isso, aposta tudo. Mas é muito legal porque tem essa adrenalina e até a parte do blefe que o pessoal, tem como saber que a outra pessoa tá blefando? Até isso você precisa saber a hora que você pode blefar. Entendi. Então, porque não é a qualquer momento, eu vou blefar aqui que ele não vai poder pagar a minha aposta. Depende, que história que você contou antes. Porque tem várias rodadas de apostas ali no poker. Tem uma aposta que você faz antes, uma depois. São 4 rodadas de apostas. Qual foi a história que você contou desde o começo para estar blefando agora? Entendi. O profissional ou uma pessoa bem entendida, que são as pessoas aí que estudam ou que jogam bastante, vai saber calcular essa história na cabeça. Tá blefando agora, mas a história tá mal contada. E antes ele só tá no passo. Né? Então, tem tudo isso. A pessoa precisa ser curiosa, resiliente, corajosa e gostar muito de adrenalina também. E vamos falar um pouquinho do lado emocional, né? Só pegando essa analogia, quando eu trabalhei lá com o Rodrigão, ele queria me levar para fazer um trabalho com alguns profissionais, porque eu trabalhava com hipnose esportiva. Então, para trabalhar com a mente dos atletas de pôquer. E aí eu te pergunto, baseado nisso que você acabou de responder, como que é o trabalho emocional de vocês? Porque você falou, chega um determinado momento que a emoção está lá em cima, você não pode demonstrar, ao mesmo tempo você tem que equilibrar fora da mesa. Como que você lida com isso no dia a dia, sendo que você faz 40 jogos por dia? Eu arrisco dizer que essa é uma das partes mais importantes para um jogador profissional de pôquer. É ter equilíbrio emocional. Porque isso vai ditar a sua performance no jogo. Claro que a parte técnica, você saber a parte técnica, estatísticas, a melhor jogada é muito importante. Mas se você não tá bem para fazer aquilo no momento que precisa ser feito, não vai adiantar muito. Então, como a gente lida muito com a frustração da perda, e a possibilidade de você fazer tudo certo, você estuda, você faz a melhor jogada, você tá ganhando, tem aquela possibilidade de você ganhar 99% das vezes, mas bate 1% da pessoa ali na proporção da sorte dela. E aquilo pode te tiltar de uma forma absurda que... Tira do eixo, né? Tira do eixo e, por exemplo, às vezes a pessoa tá no começo da sessão e não sabe lidar com aquilo e coloca tudo a perder. Então, eu acredito que a parte emocional no poker, para quem é profissional ou para quem lida com isso constantemente, é fundamental. E eu digo isso porque eu converso com muitas pessoas, com muitos jogadores, e é recorrente, assim, essa queixa, né, de... agora eu tô tendo que passar por profissional, por fazer terapia, para entender, para conseguir lidar com isso, né? Fazer processos de realmente de desenvolvimento pessoal e emocional ali para conseguir lidar com isso de uma forma mais saudável. E eu falo, isso é comum no poker, assim, pessoas que fazem esse tipo não de trabalho, não tem tantos profissionais que fazem parte de performance, mas tem alguns que são específicos para poker. Entendi. E muitos jogadores procuram, porque é muito importante. Legal. E aproveitando ali, a gente está no mês das mulheres. Hoje você falou que você joga mais online, enfim, mas quando você estava naquele processo de ir para os clubes, enfim, né, de querer conhecer um pouco mais ali as pessoas, teve alguma resistência de dizer, é uma mulher?
tá muito fácil, ou isso não é mesa para você. Teve isso no começo ou no poker não tem disso? Não tive esse problema. Sempre tive muita sorte de, em todos os lugares que eu frequentei, todos foram muito receptivos, todos os clubes, também nos eventos que eu vou, tem grandes eventos de poker, campeonatos, inclusive tem torneios que são exclusivos para mulheres nesses Legal. Campeonatos, que nem tem o Campeonato Brasileiro, que tem o torneio Ladies, que para ter uma campeã mulher ali. Então, sempre fui muito bem recebida. Claro que é diferente, porque nós mulheres hoje somos em torno de 2%. Por isso que eu te perguntei. Ali dos jogadores. E quando vamos jogar ali os torneios mistos, a gente tá em menor proporção sempre, né? Mas isso a gente leva um pouco como uma parte de desafio, porque como estamos em menor quantidade, a gente tem que ali realmente mostrar que não tem diferença nenhuma. Sim. Na parte técnica, né? Até porque é um esporte mental. Não tem força. Não tem força envolvida. E as mulheres têm um pouco de fama, assim, entre os jogadores, de jogar um pouco mais duro, assim, de jogar mais com mãos boas, de valor. Só que, assim, isso daí não, hoje em dia já a gente nem pode mais considerar, porque as mulheres estão jogando, assim, tão bem que a gente tenta se aproveitar um pouco dessa fama que a gente tem para conseguir tirar um pouco de vantagem ali quando a gente está jogando. Mas hoje tem muitas mulheres que são referência nacional, referência mundial também, que independente, assim, de ser uma proporção menor, estão de igual para igual ali. Destaque, né? Destaque dentro do cenário brasileiro e mundial também. Legal. E nessa quantidade enorme, você falou aproximadamente 500 jogos por mês, somando esses anos todos. Teve alguma jogada marcante que você falou assim, essa eu não vou esquecer jamais? Ou uma virada, algo assim que foi, essa marcou? Nossa, eu não tenho uma memória muito boa para recordar mãos de pôquer. Até porque, assim, a gente joga tantas mãos todos os dias que eu tento esquecer rápido as coisas que passaram para não ficar remoendo, né? Mas talvez tenha situações, por exemplo, quando eu ganhei o meu primeiro torneio online, eu nem lembro a situação e nem foi um prêmio grande, mas assim, foi importante. A emoção do momento foi incrível. Isso, tipo, eu posso, ou eu fiz a escolha certa, sabe? Inclusive, eu comecei a fazer live, eu era streamer de poker, fiz live por 6 anos e eu tava numa fase muito difícil no poker, porque eu tinha feito essa transição e eu fiquei 9 meses perdendo. Caramba. Imagine, você sai do seu trabalho, ficou sem salário e eu comecei... Tô investindo e eu fiquei perdendo 9 meses. Aí nossa, caramba. Aí eu entrei para um time. Um time é quando você tem um investidor que coloca a banca para você jogar e você divide os lucros. Esse investidor, que é o time, dá o estudo. Tem instrutores, professores, dá o material para você estudar, só que você tem que dividir o seu lucro. Você não põe a mão no bolso, mas divide o que você ganha. Isso. Aí eu entrei nesse time e continuei perdendo. Eu falei, caramba, eu sou um fracasso. E aí eu decidi começar a fazer lives na Twitch. E a partir do momento que eu comecei a fazer live, não sei, assim, tudo começou a dar certo. Na primeira semana eu praticamente quase que recuperei tudo que eu tinha perdido nos 9 meses. Recuperei ali 70%. E um mês depois eu recuperei tudo que eu tinha perdido nos 9. Então, eu acho que se for falar de momento marcante, e nem foi muita coisa, tá? Porque eu jogava bem baratinho. Eu jogava torneios de $1 naquela época. De 50 centavos de dólar. Só que foi aquilo que talvez me proporcionou estar aqui hoje. Se eu tivesse perdido um mês a mais,
Eu não sei se eu estaria aqui dando essa entrevista para você. Talvez eu tivesse desistido, falar, não, isso não é mais para mim. Então foi um momento que eu falei, tá bom, eu sou capaz, assim, o poker é isso mesmo, eu tenho que entender que o poker é assim. Eu saí do meu trabalho porque eu entendi isso, que ia ter momentos ruins, mas isso foi a virada, esse momento ali no final, foi no final de 2020. Tá. E quando a gente fala, o leigo fala em poker, associa a jogo. Duas perguntas em um. A gente falou do momento marcante, né, para você. E eu falo assim, qual foi um erro que te deu um grande aprendizado? Esse é o número 1. E 2, corre-se o risco de uma pessoa viciada em jogo entrar pelo caminho errado e perder tudo e começar a botar a culpa no esporte? Eu vou responder ao contrário. Vou começar por a segunda pergunta. Sim, existe essa possibilidade, até porque envolve dinheiro, envolve algo que mexe ali com a sua dopamina, exato, né, com a adrenalina. Então, como qualquer outra coisa que mexe nesses fatores, vai ter essa possibilidade. Então, é muito importante você entender qual é o seu lugar ali, como que você está levando o jogo, né? Se você está levando como um hobby ali. Da mesma forma, o que é um hobby hoje? É quando você desprende um dinheiro para algo que te dá uma sensação momentânea ali de prazer. Eu quero ir no cinema, vou separar ali um dinheiro para ir no cinema com a minha esposa. Uma viagem, vou ir pro parque com os meus filhos. Isso aí é um lazer, um hobby. O poker, para quem gosta de jogar como hobby, é a mesma coisa. Você tem que desprender um dinheiro que não vai fazer falta para você e que você vai utilizar nessa finalidade. Só que tem gente que ultrapassa isso. Entendi. Então, assim, que não tem limite. Eu fui lá, joguei, perdi, quero continuar. A próxima ele acha que ele vai recuperar o que perdeu, né? Não tem limite. Assim como as pessoas têm com comida, com cigarro, com bebida alcoólica. Então, é você entender qual é o papel do poker na sua vida. Se é como um hobby, se é como uma profissão. No nosso caso, a gente leva como nosso ganha-pão, né? Uma coisa muito séria. Ou se você está passando do ponto. E sobre a outra... O erro, né? Se eu for apontar um erro, teve vários, mas eu acredito que foi principalmente eu ter tido um pico de adrenalina no estudo no começo, porque foi aquela paixão avassaladora e que foi muito importante, só que depois meio que nos anos seguintes eu não continuei com isso. A gente passa um tempo ali e acha que já aprendeu. Entendi. Então, eu acho que o meu desenvolvimento poderia ter sido muito maior se eu tivesse levado essa parte do estudo mais a sério, numa constância crescente. Só que no começo eu estudei muito, porque eu tive aquele pico. No segundo ano e no terceiro, eu meio que assim, eu tava em time, eu estudava, só que eu não focava muito nisso, porque na minha cabeça eu já tinha aprendido. Entendi. Depois... A autoconfiança acabou te sabotando, né? Isso, só que aí depois, por exemplo, de 2 anos pra cá, eu percebi isso de novo e comecei a dar um gás novamente nessa parte do estudo. Só que eu acho que se tivesse sido uma crescente, hoje eu estaria um pouco melhor do que eu estou hoje. Legal. E o que o poker... É meio maluca essa pergunta. O que o poker, dentro da mesa, te trouxe de aprendizado, de ensinamento para a sua vida fora da mesa? O poker ensina muita coisa. Ensina a parte de lidar com a perda. É uma coisa da vida, né? Você tem que saber lidar com frustração, parte de autocontrole emocional também, não deixar as coisas momentâneas ali te afetarem, né?
Mas eu acho que essa parte de lidar com frustrações é a parte mais importante, porque isso a gente leva, por exemplo, aconteceu uma coisa que você não gostaria que acontecesse ali, no trajeto que eu vim pra cá aconteceu alguma coisa. Você tenta olhar pelo lado positivo aquilo, né? Porque no poker você tem que levar tudo que acontece, por exemplo, eu perdi uma mão, mas eu tomei a melhor decisão, então tudo bem. Faz parte da porcentagem. Não foi a sorte, foi o erro de estratégia que você não colocou em prática. Talvez quando é erro de estratégia, a gente tentar identificar isso para corrigir. Mas às vezes não vai ser, às vezes você realmente tomou a melhor decisão, só que a estratégia do outro estava aprimorada. Ou ele teve sorte, os 20% da sorte aconteceu ali. Legal. E você não tem controle sobre isso. Então é entender e focar no que você tem controle. O que você tem controle dentro do poker? Tem controle no seu estudo, você se aprimorar na técnica e no seu volume de jogos. Ali, eu vou fazer... Entendi. 500, 600, 700 jogos no mês. Porque quanto mais jogos você faz, se você tem uma técnica boa, você vai diminuir o seu longo prazo. Você vai conseguir os resultados de uma forma muito mais rápida. Então, você controla isso. Agora, se você vai ganhar hoje, ganhar amanhã, depende, assim, da quantidade de jogos e depende também da variância, né? A variância é essa parcela de sorte Legal. Que tem no poker. Tem um influencer, Rafa Brito. Ele ajuda as pessoas a crescerem no Instagram. E ele vira e mexe, ele solta umas frases que são incríveis. E uma ele soltou, ele falou assim: toma muito cuidado com aquilo que você se propõe a fazer todos os dias, porque você vai se tornar uma pessoa de excelência, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E eu achei interessante, é mais ou menos isso. Se você aumentar o volume, você vai diminuindo a margem de erros. E isso é muito importante, né? Isso, e você vai ganhando experiência, você vai ficando cada vez mais curiosa também para aprimorar e perder menos, porque o poker também é um jogo de quem erra menos. Sim. Então, quem errar menos vai ganhar mais no longo prazo. E no poker tem muitos amadores que erram muito mesmo. Então, é aí que está a lucratividade dos profissionais. Errar menos que eles. No poker, você não precisa ser o melhor jogador de poker do mundo para ganhar. Você precisa ser o melhor jogador da mesa que você está sentado. Boa. É isso. Então, assim, se você está jogando com vários amadores, o suficiente que você precisa para ganhar alguma coisa é ser melhor que eles. Exato. Tomar as melhores decisões. É isso. Perfeito. Eu tô vendo uma pergunta aqui no chat, só que eu vou ler a pergunta, mas eu não quero que você responda de imediato, porque eu vou te fazer uma outra pergunta baseada nisso. Sim. A pergunta é: que conselho você daria para quem quer começar a jogar pôquer hoje? Você já responde. Se eu fosse um novato e eu quisesse aprender o pôquer, e você vai me explicar de uma forma sem as cartas, sem as fichas, como é que funciona o passo a passo de um poker de uma forma simples para que a pessoa possa entender? Tá. Eu posso até te voltar essa pergunta, porque tem algumas respostas. Então vamos embora. Tem a forma que a pessoa, para ela começar de forma profissional, ou apenas aprender o poker ali, as regras, para jogar com os amigos. Porque se a pessoa quer... Um conselho para a pessoa que quer se profissionalizar é e a pessoa que quer aprender o poker ali, as regras, é outra. De uma forma mais subjetiva. Então... Vamos no amador. No amador, tá. O poker é um jogo de combinações. Tá? Que você precisa fazer a melhor combinação de 5 cartas, com 2 cartas na sua mão e 5 cartas na mesa. Tá. São 7 cartas no total, mas o jogo você precisa fazer uma combinação de 5 cartas. Aí tem um ranking de força das mãos. Tem o Royal Straight Flush, que você falou, que é a combinação assim que nenhuma acima ganha. Qual é essa combinação? É uma sequência de 10 até o Ás, que é 10, valete, dama, rei e Ás. Só que todas do mesmo naipe.
Por exemplo, são todas de copas, todas de espadas, nessa sequência. Esse é o Royal Straight Flush. Eu vou falar que na minha carreira de 7 anos de profissional, se eu contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu fiz, é muito. Assim, é muito raro mesmo de acontecer. Mesmo jogando 40 torneios por dia. Que aí entra um pouco de probabilidade também, né? Isso, é muito difícil de fazer. Mas aconteceu. Sim. Já. Aí, de cima para baixo, a segunda mais forte é o Straight Flush, que é uma combinação sequenciada também de mesmo naipe, só que não precisa ser até o Ás. Tá. Pode ser, por exemplo, ali um 5, 6, 7, 8, 9. Todas do mesmo naipe. Tá. Só que 5 cartas em sequência do mesmo naipe. Entendi. É um Straight Flush. É a segunda combinação mais forte. Abaixo disso tem quadra. Quadra são 4 cartas iguais. Tá. Por exemplo, eu tenho um par de Ás na mão. E dentre as 5 cartas que abriu na mesa, tem mais 2 Ases. Tá. Ou você tem um par de 8 na mão. E na mesa bateu também. 8. Ou você tem 8 e 9 na mão e bateu 3 8s na mesa. Tá. Porque que é o tem quarto a sua, 8 ali. O quarto 8. É uma quadra, é o suficiente para ser um jogo muito forte. Então, esse é o terceiro ranking. Aí, abaixo disso, tem Full House. Ô, Jorge, me ajuda pra ver se eu tô na ordem certa. O chefe tá ali só olhando, tá ok. Abaixo da quadra tem Full House. Full House é uma trinca. 3 e 2. 3 e 2. É uma trinca e um par. Então você pode ter um Ás e um rei. Aí na mesa bate Ás e rei. Aí você tem uma trinca de Ás e um par de rei. Ou você pode ter um par na mão e bater 3 cartas iguais na mesa. Aí vai ser uma trinca e um par. É um full house, é um jogo muito forte também. Daí, desses pra cima que eu falei, são jogos extremamente fortes. Agora, abaixo desse, tem o straight. O flush. Tem o flush, isso, tem o flush. Flush são 5 cartas do mesmo naipe. Não precisa estar em sequência. Entendi. Pode ser qualquer carta, só que são 5 cartas do mesmo naipe. Por exemplo, eu tenho um rei e um 10 na minha mão de copas. Tá. E na mesa bate 5, 4 e 8 de copas e 2 e 7 de espadas. Tem 3 de copas e 2 de copas, é um flush. Só que pra quem é amador e não sabe, copas é o coraçãozinho. É o coraçãozinho vermelho, isso. São 5 cartas do mesmo desenho. Entendi, boa. É isso. Boa. Então, isso independente de sequência ou não. Porém, existe a possibilidade de você ter um flush e eu também. Entendi. Porque você pode ter 2 cartas de copas e eu também. Qual ganha? A mais alta. Por exemplo, eu tenho o Ás de copas e o 5 de copas na minha mão. E você tem o rei e o 10. Entendi. O meu flush é mais forte que o seu, porque o Ás é mais alto. Verdade. Então, a gente chama flush nuts. É o flush em Ás. Porque não tem nenhum flush melhor que ele. Esse é abaixo do full house. Depois tem o straight, que é uma sequência de qualquer naipe. Então, naipes embaralhados, mas tem uma sequência. Por exemplo, do 10 até o Ás. 5 cartas em sequência com qualquer desenho, qualquer naipe. Ou Ás, 2, 3, 4, 5. O Ás é a última carta mais forte, mas também faz uma sequência com invertida, né? Invertida, isso. Ás, 2, 3, 4, 5. Também é uma sequência. 5, 6, 7, 8, 9. Uma sequência. Então, esse é o straight. Também é um jogo bem forte. Aí agora vão os jogos um pouco mais fracos, mas que em sequência são fortes. Trinca, 3 cartas iguais. Tem trinca, par. Não, trinca, 2 pares. Você pode ter um par na mão e bater outro par na mesa. Você pode ter 8 e 9 e bater 8 e 9 na mesa. Entendi. Então você tem 2 pares. Abaixo disso tem um par só. E abaixo de um par só é carta alta. Ninguém fez nada. Por exemplo, você tem uma carta aí, eu tenho outra, mas ninguém acertou nada. Quem ganha? Quem tem a carta mais alta na mão. Entendi. É isso. Perfeito. É incrível. Amor, a partir de hoje a gente não joga mais Uno.
A gente aprendeu aqui como joga, já vamos treinar hoje, tá? Essas são o Uno já era. São as combinações. Aí tem as rodadas de aposta no poker. Como que começa a questão das apostas? O dealer, que é a pessoa responsável ali por entregar as cartas, distribui numa ordem que já é determinada no jogo, porque tem um botão na mesa que vai rodando. Então, ele vai distribuindo essas cartas. E você tem a primeira rodada de apostas quando você vê as suas cartas. Você só olhou suas cartas, você vai ter a primeira decisão. Eu vou jogar elas ou vou descartar elas? Entendi. Primeira rodada de apostas. Segunda rodada de apostas é quando bate as 3 primeiras... Você decidiu, já pagou alguma coisa, tá? Você decidiu se vai jogar, o dealer vai bater as 3 primeiras cartas, que chama flop. Tá. Você olhou, você vai decidir se você vai continuar ou não. Só que aí tem uma questão. Quem que fala primeiro? Por exemplo, você tá jogando e tem outra pessoa jogando. Tem as posições na mesa. Quem tá no botão é sempre a última pessoa a falar. É a pessoa que tá com vantagem, que é a melhor posição da mesa. Entendi. Então, a pessoa que tá em outra posição vai falar: tá, eu não quero apostar nada agora. Vai dar check. Tá. Aí, quem tá no botão vai comandar. Eu quero dar check também para bater outra carta, ou eu quero apostar. Tá, e se você apostar, a outra pessoa vai ter que decidir se vai pagar ou não. Se a pessoa que tá no botão passar a vez também, o dealer vai bater outra carta. Essa foi a segunda rodada de apostas. Tá. Que foi uma segunda decisão. Aí o dealer vai bater outra carta, que vai acontecer a mesma coisa. Com o jogo de 4 cartas que tá na mesa agora, a pessoa vai decidir se vai apostar ou não. Se a pessoa apostar, eu decido se vou pagar. Se a pessoa não apostar, eu decido se vou apostar ou não. Até a 5ª carta que é batida, que é a última decisão, né? A quarta rodada de apostas. Aí, por exemplo, ninguém apostou nada. Foi todo mundo passo. Chegou na 5ª carta, os dois apresentam para ver quem tem o melhor jogo. Quem tiver o melhor jogo, leva as fichas. Entendi. E assim, vamos lá. Já me veio uma outra dúvida. Antes de responder essa do chat, qual é o momento que vale a pena fazer o all-in? Quando você tem um jogo muito forte, que a gente chama o all-in por valor. Tá. Quando você quer extrair o máximo de fichas do seu adversário, ou quando você sabe que o seu adversário tem uma mão melhor que a sua e você quer que ele desista com uma mão melhor que a sua. Entendi. Então, que é o blefe. Que é o blefe, tá. Isso. Quando você sabe que naquela posição que o jogador tá, ele tem mãos que são melhores que a sua, mas que são vulneráveis. Entendi. E que podem desistir dependendo da história que você contou. E isso existe no jogo, a gente chama de ranges. Ranges é o grupo de mãos que você joga de cada posição da mesa. Para você ter uma noção, cada posição da mesa, a mesa normal de poker são 8, 9 jogadores. Cada posição tem um nome, que é o TG, que é Under the Gun, a Middle Position, Late Position, tem o Hijack, Cutoff Button, Big Blind e Small Blind. Cada posição vai falar em 1 hora. Tá? Então, cada posição também tem um grupo de mãos que é lucrativo ou não ele jogar. Eu, como estudo, eu sei que você que está jogando lá da primeira posição vai jogar um grupo específico de mãos. Legal. Ou deveria jogar. Às vezes você não sabe disso e vai jogar qualquer coisa. Mas a gente trabalha em saber se você tem muito valor ou não de acordo com a posição que você está sentado na mesa. Você apostou na primeira rodada de apostas. Tá, mas o grupo de mãos que ele joga daquela posição contém essas cartas que tá aqui? Ele tá contando essa história direito? Então o seu blefe vai sendo construído através disso. Agora eu entendi o desgaste, chefe. Agora eu entendi. É bem interessante, porque é uma decisão que você vai tomando não de acordo com a sua emoção ou achismo. Porque tem muita... eu acho que ele tem. Entendi. Eu acho que ele não tem. Não, é uma construção. Tá, na primeira rodada de apostas, que é só quando você resolveu, olhou suas cartas... Você está sentado na primeira posição da mesa. Você olhou suas cartas. Você decidiu jogar. Isso já diz alguma coisa.
Se você decidiu jogar dessa posição, já diz que você vai jogar dessa posição. Se você tem um mínimo de noção, que você vai jogar em torno de 20% das mãos do baralho. Caraca. Que já é bem selecionado. Tá, aí, tá bom, rodou. Eu tô no botão e eu decidi defender. Se você é um jogador que sabe o que eu preciso defender daqui, você vai ter noção que eu tô defendendo em torno de 25% ali daqui. Aí, o Big Blind, que é a última pessoa que fala ali na primeira rodada, ele vai jogar muitas mãos porque ele tem uma aposta obrigatória. Que nem o Big Blind, Sim. ele tem que deixar um Big Blind já pingado, jogando ou não. Então ele vai falar, tá, quanto que ele apostou antes? Vale a pena eu completar? Só que ele só completa, então ele vai jogar um grupo de mãos maiores. Então, eu que tô aqui nessa posição e você que tá aí nessa posição, sabe que ele joga com 60% do baralho. Então, a chance dele ter feito um jogo forte é muito mais difícil. Que legal. É, assim, é mágico. É show, eu tô empolgado muito aqui. Mágico. Legal. E vamos responder a pergunta aqui, né? Que conselho você daria para quem quer começar no poker hoje? Profissionalmente, no poker hoje, como hobby, eu dou um conselho de se divirta. Quando você for jogar poker no clube, com seus amigos, ou for jogar online, se a sua intenção é jogar como hobby, tire o melhor que o poker pode te proporcionar, que é a parte da diversão, sem se estressar, porque o poker, como tem essa parte de você tomar a decisão certa, ter a melhor mão e perder, eu posso ter um par de ais, você pode ter um 7-2 de naipe diferente, que é a pior mão do baralho. Aí o baralho bate 7-7-2. Entendi. E a pessoa que tem o ais, que é a melhor mão, pode perder. Só que você que entrou ali pra se divertir, já entra e se estressa. Oh, meu Deus, tem gente que quebra o computador porque perdeu. Não, você tá jogando pra se divertir, então se divirta. Aí esse dinheiro não vai fazer falta pra você? Registre em outro torneio. Entendi. Então, extraia o melhor que o poker tem para te dar na situação que você se propôs a jogar ele. Então, e se você quer ser o melhor da mesa, você precisa estudar um pouco ou se desenvolver um pouco. Então, você não precisa ser o melhor jogador do mundo, como eu disse, mas ser melhor que os outros já é suficiente. É o passo a passo, né? É o passo a passo. O poker tem níveis, né? Por exemplo, tem o nível 1 que a gente fala. Eu vou tomar a decisão de acordo com as minhas cartas. Então, o nível 1. Vou jogar uma mão boa ou uma mão ruim. Segundo nível. Eu vou jogar essa mão, mas tem a mão dele. Ele pensa que eu tô pensando. Aí tem o nível 3. Ele pensa que eu penso que ele tá pensando. Daí tem esses níveis. Então, se divirta em primeiro lugar. Agora, se você quer jogar poker como profissional, o conselho é um pouco mais amplo. Primeiro, você tem que ter uma boa construção financeira. Tá. Uma reserva de emergência, porque como eu disse pra você, minha experiência própria, eu comecei no poker, eu perdi 9 meses seguidos. Se eu não tivesse me preparado, tido uma reserva de emergência para que fosse ali pro primeiro ano, eu já teria desistido. Eu não teria dado a chance do meu sonho ali se concretizar. No caso de viver disso, dar a chance de dar certo. Porque o poker tem a variância, e a variância você pode perder vários meses e depois as coisas se estabilizarem. Então, se você quer ser profissional, antes de você tomar qualquer decisão, se organize financeiramente, tenha uma reserva de emergência, e aí você também invista em estudos. Se não puder investir em estudos, procure grupos de estudos, pessoas que tem experiência para estar com você na jornada. Então, isso é muito importante. São conselhos completamente diferentes. Exatamente. É por isso que eu falei para você, tem duas vertentes. Se você é amador, se divirta, extraia o melhor disso. Se você quer ser profissional, leve isso como um trabalho. Assim como uma pessoa que vai mudar de carreira, a pessoa tem que se organizar financeiramente para isso também. Perfeito. Minha amiga, teve alguma pergunta que eu não te fiz, mas você queira responder, ou tá tudo dentro dos conformes? Eu acredito que isso que eu falei agora era o que eu ia te falar da pergunta que você não fez. Perfeito. Sobre a parte
de se profissionalizar no poker, a parte mais importante. Só que com esse fechamento, Não, foi perfeito. foi a chave de ouro. Queria que você deixasse suas considerações finais, queria que você deixasse seus contatos, telefone, rede social, enfim, para que de repente as pessoas que queiram tirar dúvidas contigo ou te seguir, eles tenham um caminho mais direto. Tá, tem alguma câmera aqui? Essa câmera. Ah, essa câmera. Tá. Primeiramente, eu agradecer novamente, né, por estar aqui. Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês, né, essa minha jornada. Claro que se fosse falar tudo, eu ficaria aqui horas e horas falando. Mas um conselho para quem quer começar, quer conhecer o poker, vá com calma, conheça a parte legal ali do poker, a parte da diversão, que é isso que encanta mesmo. Nós que somos profissionais levamos de uma forma muito, às vezes, até mais chata, Sim. porque quando se torna um Por isso chama profissional. Isso, quando a gente leva... É o nosso trabalho, muda um pouco de figura. Perde um pouco a magia da paixão, só que quando a gente conhece o poker é muito avassalador, assim. Então, se você conhecer o poker, você vai conhecer essa parte avassaladora, essa parte legal. Aproveite isso, porque o poker é muito legal. O poker é um jogo que vai despertar em você outras habilidades também de percepção das outras pessoas, de percepção de você mesmo. Então, curta o poker, porque poker é muito legal de jogar. Vá em locais aí que tenha poker para jogar com seus amigos, porque é também um jogo social, né? Pra você conviver com outras pessoas. Eu me forço muito a ir jogar, às vezes, presencialmente, porque eu vivo muito ali no online, então jogar com outras pessoas para ter esse convívio social. E é isso. Tô muito feliz de estar aqui dividindo isso. Tô um pouco envergonhada também. Mas foi muito bom. E quem quiser me seguir, acompanhar ali nas redes sociais, eu tenho meu Instagram, que é @DaniFate, com T mudo no final. Meu YouTube também, quem tem curiosidade de saber como que é a rotina de uma jogadora profissional de poker, eu faço vlogs semanais lá, que eu mostro a minha rotina, a parte de estudos, também a parte da minha vida ali, é praticamente uma novela da minha vida que eu posto no YouTube. Toda semana DaniFate também no YouTube. E também tem os outros canais. A Twitch eu não tô fazendo mais lives, mas tem lá todas as lives que eu já fiz. Meu TikTok também, todas as redes sociais da DaniFate. E é isso, eu convido vocês a conhecerem também meus conteúdos em todas as redes sociais. E também, se você quiser aprender poker, quiser pedir indicação de escolas, eu faço ali parte de uma escola bem legal. Na verdade, duas, né? Eu tenho o meu grupo de estudos, meu time, que é ali o grupo do Bagapu, que é o time ali, o grupo de estudos que eu participo. E também tem a Reg Life, que é a maior escola de poker da América Latina, na qual eu tenho aulas ali também. Quem tiver ali curiosidade de saber como faz para conhecer, é só entrar em contato comigo. Minha amiga, a gente está chegando ao final do nosso programa. Foi uma aula que você mostrou aqui pra gente, deu até vontade de procurar essas escolas aí. Foi muito bom e eu queria te agradecer imensamente pela presença. Muito obrigada. Inclusive, eu trouxe até para você aproveitar e que você tá animado e curioso com poker, eu trouxe uma lembrancinha para você. Oh, que legal. É diretamente de Las Vegas, tá? Essa World Series of Poker é o mundial de poker que acontece todo ano em Las Vegas. E a patrocinadora oficial é a Copag, que era uma parceira minha. Copag, que é a maior empresa de baralhos do mundo, né? E essa edição é exclusiva lá, referente ao Mundial de Poker. Então, que legal. Essa lembrancinha pra você. Eu tô muito chique agora, ó. Tô muito chique aqui. Pra você amiga, aí obrigado. praticar com os seus amigos, agora que você tá mais curioso aí com agora o poker. Já foi, viciei aqui no bom sentido. É isso, muito obrigada. Obrigado, minha amiga. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei que o programa de hoje era especial e eu quero agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores. São pessoas que acreditam no nosso projeto e faz com que a gente traga profissionais de excelência, assim como essa excelente jogadora de pôquer. Muito obrigado e a gente vai encerrando o nosso programa com aquela frase que toca o meu coração. Método Kaizen. Hoje melhor do que ontem. Amanhã
melhor do que hoje. Até o próximo programa.